aí eu trouxe um resuminho, né, para vocês, de uma forma sintetizada, né, justamente dessa divisão entre dois blocos, e justamente o que conformava, né, essa característica da Guerra Fria, que era justamente essa bipolaridade, né, essa divisão do mundo em dois polos antagônicos. E basicamente do lado do bloco capitalista, além dos Estados Unidos, estava o Canadá, né, a Europa Ocidental, a Alemanha Ocidental, lembra que a Alemanha foi dividida, e a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, me desculpa, e o Japão. Né? E basicamente se configurava como uma economia de mercado, né? O liberalismo econômico, né? Em que o Estado quase não intervém na economia, né? E basicamente a economia segue a lógica do mercado, né? Basicamente da competição ali entre, né, da livre concorrência e nessa defesa da democracia, tudo que a gente já tinha falado antes. E do lado do bloco comunista, além da União Soviética, estavam os países do leste europeu, a Alemanha Oriental, a Coreia do Norte, Cuba e a China. Né? E a economia é planificada, justamente se no lado capitalista, né, são os grandes proprietários, né, quem tem dinheiro, que acaba sendo o dono dos meios de produção, no lado socialista, né, justamente quem detém os meios de produção é o Estado, que acaba sendo um Estado mais forte, né, nesse sentido, e que acabou tendo um pouco mais de autoritarismo também sobre as pessoas, né? E essa defesa da sociedade igualitária, né? Lembrando que, apesar de eu colocar assim bloco capitalista e bloco comunista, né, a gente tem que pensar também que socialismo e comunismo são conceitos distintos, né? Eu vou falar brevemente aqui, porque apesar de não ser um tema exatamente da geografia, da gente falar exatamente das ideologias, o socialismo, né, quem propôs esses conceitos basicamente foi o Marx, né, como eu falei, e basicamente o que ele pensava seria numa sociedade igualitária, né, seria numa sociedade em que não houvesse discrepâncias, né, não houvesse injustiças, diferenças, né, exploração. E basicamente ele pensava que o comunismo seria basicamente o avanço do socialismo, entendeu? Então o socialismo seria basicamente uma fase anterior para poder chegar ao comunismo. E o comunismo nem haveria o Estado, né? Quem seria dono dos meios de produção seriam todas as pessoas, né? E, né, todo mundo dividiria basicamente né, as riquezas, basicamente seria tudo dividido, né, seria justamente uma sociedade de igualdade. E se você for pensar bem, apesar da União Soviética ter adotado, né, o socialismo e muitas pessoas atribuírem como um regime comunista, de fato, né, não existiu essa descrição. Se você pensar pelo que o Marx idealizou, né, muito antes de existir a União Soviética, o que rolou na União Soviética não é exatamente nem um pouco parecido com o que Marx, né, acabou idealizando que era o comunismo, né? Porque, afinal de contas, não existia exatamente essa igualdade, né? Não existia, afinal de contas, confiscavam bens, né? E teve muita repressão, muitas pessoas morreram, né? Então, era um Estado autoritário. Então, se você pensar bem, é muito, muito distante do comunismo que, de fato, Marx idealizou. E aí, seguindo a nossa aula, né, basicamente trouxe um mapa aqui para vocês do mundo bipolar, né? Então, basicamente, a gente pode pensar na divisão do mundo nessa época da Guerra Fria. E aí, os países de amarelo, né, são justamente os países do bloco capitalista. Os países laranjinhas, né, são do bloco socialista. Alguns verdes, basicamente, né, ali, se você repara na Europa Oriental, são países que não pertenciam à União Soviética, né, e nem também não configurava como a China. A China, por exemplo, não pertencia à União Soviética, mas era aliada, né? Na descrição, até na legenda, está como centro secundário do mundo socialista, né? Mas os verdes basicamente eram estados satélites, né? Que justamente estavam ali dentro do Pacto de Varsóvia, dentro do Comecon, basicamente. E os roxos, né, os países que estão em roxo,
são os países que se configuram como a periferia do capitalismo, né? Ou seja, são países capitalistas, mas não estavam alinhados a nenhum dos blocos. E a gente pode ver isso melhor nesse slide agora, que justamente divide, né, essa regionalização da velha ordem, que tem os países do primeiro mundo, que são os capitalistas desenvolvidos, os países do segundo mundo, que são os socialistas, e os países do terceiro mundo, que justamente são esses países capitalistas subdesenvolvidos, que eram países neutros ou não alinhados a nenhum dos dois blocos, né? E aí, basicamente, a gente também pode pegar outra característica da Guerra Fria, né, da velha ordem mundial, foi o Muro de Berlim, que foi justamente se tornou a figura, né, o símbolo da Guerra Fria é o Muro de Berlim. E por que isso aconteceu? Né? Lembrando que, como eu já toquei nesse assunto aqui, a Alemanha foi setorizada, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, justamente porque ela foi derrotada, e uma parte ficou com os aliados, né, que eu falei, Reino Unido, França e Estados Unidos, mas que faziam parte do bloco capitalista, e outra parte ficou com a União Soviética, que era da parte do bloco socialista. E aí até então, né, justamente aquela clareza da divisão, né, dessa bipolaridade no mesmo país, né, que era o mesmo país, pelo menos antes dessa divisão. E, além disso, Berlim, que é a capital da Alemanha, que era basicamente o centro, né, a capital sempre é a cidade que tem mais influência do país, também foi dividida. Quer dizer, o país foi dividido e a cidade também foi dividida da mesma forma, né, em setores, né, cada parte no bloco capitalista, do bloco socialista. Só que começou a ter, né, assim, qual foi a treta? Basicamente, dentro de Berlim, muitas pessoas acabavam migrando para a parte ocidental, né? Muitas pessoas do bloco oriental acabavam indo para a parte ocidental de Berlim para poder trabalhar, né? Ou migrava mesmo, assim, né? Acabava se mudando mesmo porque tinha mais condições, né? Estava um pouco mais desenvolvida, né? A Berlim ocidental do que oriental. E aí o governo, né? Comunista, basicamente, eles viram aquilo com maus olhos, né? E quiseram colocar um muro justamente para impedir que as pessoas se mudassem de um lado para o outro. E foi um grande choque, né? Porque do nada esse muro começou a ser construído e muitas pessoas, assim, até familiares, amigos, acabaram ficando afastados por conta disso, né? Não tinha nenhuma passagem, só em alguns pontos que existia essa passagem do Checkpoint Charlie, né? Existe isso na Alemanha ainda, assim, é como uma parte de visitação. E, basicamente, né, justamente é o único lugar que tinha uma passagem, né, dessas duas Berlins, né? E o muro foi justamente colocado, né, em torno... O muro, basicamente, ele circulava, né? Ele estava ali justamente em torno da Berlim Ocidental, justamente para que ninguém, porque no entorno, se vocês repararem no mapa, né, essa parte que está mais cinza, mais apagada, é justamente o mapa da Alemanha, né, a Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental. Dentro da Alemanha Oriental está lá Berlim, né, a capital, e a Berlim foi dividida, que aí você vê o mapa ampliado, né, mais colorido, e justamente tinha esse setor, né, do francês, britânico, americano, né, que era a parte capitalista, e o setor soviético, né, que é justamente a parte socialista. E aí, justamente essa parte capitalista foi aonde teve a construção do Muro de Berlim para impedir que o entorno, né, as pessoas, a população da Alemanha Oriental quisesse migrar para Berlim Ocidental. Entenderam, gente? Né? Se tiverem alguma dúvida, qualquer coisa me perguntem depois. E mais uma característica é justamente a corrida espacial armamentista, né? Porque basicamente assim, quando eles saíram da Segunda Guerra Mundial,
tanto os Estados Unidos como a União Soviética já eram uma potência econômica. E aí, os Estados Unidos já tinha bombardeado o Japão com uma bomba nuclear, né, que tem um potencial de grande destruição, e a União Soviética não quis, né, sair atrás. Então, investiu pesado também em armamentos, né, e chegou um momento que ambos tinham tantos avanços, né, nesse sentido, que se eles se atacassem, acabaria, né, tendo uma destruição, né, eles acabariam perdendo com essa destruição, né, se cada um se atacasse. Então acabaram assim, até o mesmo mundo mesmo poderia, como um todo, ser prejudicado, né, diante disso. Então acabou não tendo, apesar deles, né, ter essa corrida armamentista, ela acabava sendo mais para, né, demonstrar para o outro o seu próprio poder, mas não era, né, muito bem utilizada, né? E por isso mesmo que a gente chama de Guerra Fria, justamente por conta disso, né? Não que não tenha tido confrontos nessa época, né? Assim, é um período que teve, sim, muitas outras guerras, né, que foram apoiadas pela União Soviética e pelos Estados Unidos, como a gente vai ver na próxima aula, que é a Guerra das Coreias e a Guerra do Vietnã, né, que justamente foi bem sangrentas, né? Mas, enfim, entre os dois diretamente não existiu, né, esse confronto direto. E as estratégias, além de buscar aliança, como eu falei, com outros países, tinha propaganda, também que a gente vai ver agora, e a demonstração da capacidade tecnológica espacial, né? Então, quer dizer, essa corrida espacial foi super característica do período também. Então, por exemplo, a União Soviética foi a primeira a mandar um satélite, né, ao redor da Terra. E aí, claro, os Estados Unidos não quis sair atrás e também começou a investir, né? Criou a NASA e aí depois mandou o Apollo 11, né? Tanto que os Estados Unidos acabou vencendo, né, essa corrida espacial justamente quando o homem pisou na Lua, né, em 1969. Né? Tem gente que não acredita, outros acreditam, mas enfim, é um dado, né? E basicamente é um símbolo, né, da Guerra Fria, justamente essa corrida espacial. E na figura de baixo, justamente uma charge, tá pequenininho, mas é uma charge justamente, né, de cada um com mísseis, mas não podendo usar porque o outro poderia retalhar. E por fim, as propagandas, né, características do período, como eu falei, de um lado tá a capa da HQ, né, do Capitão América, que ele tá ali combatendo, né, os inimigos que seriam comunistas, é super clássico. O Capitão América é um herói bem antigo e justamente marca bem esse período, né, como herói americano que defende o mundo do comunismo. E do outro lado, né, a figura do lado direito é basicamente a propaganda socialista, que tá ali a Estátua da Liberdade, né, e as pessoas ali encarceradas, né, basicamente atrás do símbolo, né, do cifrão de dinheiro. Então, basicamente, né, são pessoas que estariam sendo prisioneiras do dinheiro, né, pessoas que não têm liberdade por conta, né, talvez por não possuírem, não terem riqueza, né, para justamente desenvolverem essa liberdade que os Estados Unidos tanto pregam, basicamente. Então, a gente está chegando ao fim da nossa aula e na nossa próxima aula a gente vai falar sobre os conflitos durante a Guerra Fria. Como eu falei, a gente vai falar sobre a Guerra das Coreias, a Guerra do Vietnã e um pouco também sobre o apoio dos Estados Unidos aos golpes militares na América Latina. Então é isso, gente. A gente está chegando ao fim. E obrigada por vocês estarem aqui me acompanhando. E foi o que eu falei, tirem dúvidas, né? Vamos estudar juntos aqui. A gente está aqui para apoiar vocês, beleza? Então é isso. Beijão, até a próxima.